Sabe quando você lê um livro e termina com a sensação de que você não conheceu só uma história, mas também um autor? Nesse vídeo eu vou falar de alguns escritores que eu conheci através de um livro e que eu quero continuar lendo outros livros que eles escreveram. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal falando do mesmo assunto, de escritores que eu conheci através de um livro e pretendo ler mais deles. Vou deixar linkado aqui na descrição. Neste vídeo aqui eu vou mostrar os autores que eu conheci em 2025 e 2026, agora comecinho do ano. Então eu vou mostrar o livro que eu li e os outros livros de cada escritor que eu pretendo ler também. Os livros que eu não tiver eu vou deixar a capinha aqui ao lado, tem alguns livros aqui que eu já fiz vídeo aqui pro canal, vou deixar linkado aqui na descrição. Bom, os dois primeiros livros dessa lista aqui são de duas autoras. O primeiro livro que eu li em 2025, A Pequena Fadete, da George Sand. Tem vídeo para este livro aqui no canal e eu gostei muito da história e da escrita também. É uma história simples, ela escreve sobre pessoas comuns, mas com muita dignidade. Sabe aquela personagem que é julgada pelas pessoas, mas que é cheia de virtudes e tem bastante lições a nos ensinar? Então essa é A Pequena Fadete. E eu fiquei bastante surpresa com a escrita da George Sand. Eu fui ler sem muitas expectativas, não tinha ouvido muito falar sobre este livro aqui e eu gostei bastante. Tem um vídeo onde eu falo mais sobre este livro aqui. E a George Sand tem outros livros, eu separei aqui na Amazon, os outros livros da autora. Se eu não me engano, no ano passado a Penguin lançou Romances Campestres, isso mesmo, fevereiro de 2025. A autora francesa George Sand retrata o território rural com um olhar aguçado. Os 3 romances aqui compilados, O Pântano do Diabo, que em outras traduções também está O Charco do Diabo, O Campesino e Fadete. Então nesta edição aqui, Romances Campestres, tem A Pequena Fadete também. Foram publicados no formato de folhetim em um curto período de tempo e representam um ponto alto na carreira da escritora. Eu falo, que George Sand é um pseudônimo, o nome dela mesmo é Amantine, eu falo lá no vídeo que eu fiz sobre A Pequena Fadete. Ela tem outros romances também, mas eu pretendo ler esses que está aqui nesta edição de Romances Campestres. Ela tem Contos da Vovó, só que está esgotado. Tem aqui também A Cidade Negra, que está disponível no Kindle. Então são esses mesmo que eu pretendo ler da autora, O Charco do Diabo e O Campesino. Então a primeira autora dessa lista aqui é a George Sand e o livro que eu li dela foi A Pequena Fadete. A próxima autora da lista, também conheci o ano passado, é a Taylor Caldwell. Eu li o livro O Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas, a biografia romanceada. É um romance histórico, mas muito espiritual, e eu sei que os outros livros dela também são na mesma temática. Ela consegue unir história, fé e os dilemas humanos de uma forma muito envolvente. E tem vídeo para Médico de Homens e de Almas aqui no canal também, e eu quero ler os outros livros da autora. Eu separei aqui pela editora Record também, O Grande Amigo de Deus, que é a história de São Paulo. E ela tem também Um Pilar de Ferro. Aqui fala que é a história maravilhosa de Cícero e da república que ele tentou salvar. Outro livro dela que sai pela Best Bolso é A Terra de Deus, Gengis Khan, o imperador dos mongóis. Depois ela tem Os Servos de Deus, e neste livro aqui, Os Servos de Deus, não conta a história de heróis do passado, ela conta histórias dos apóstolos do nosso tempo. Os padres que enfrentam toda sorte de dificuldade para levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. São 11 episódios de fé e devoção que emocionam milhões de leitores e ajudaram a consagrar Taylor Caldwell como uma das maiores e mais populares escritoras do século XX. Então são esses os livros da autora que eu tenho vontade de ler. Ela tem outros livros, mas não são traduzidos para o português. Então a segunda autora dessa lista é Taylor Caldwell e o livro que eu li dela, Médico de Homens e de Almas. E o próximo é um escritor, John Steinbeck, e o livro A Pérola. Foi a minha primeira leitura de 2026. Já tem vídeo para este livro aqui no canal e eu gostei muito da forma como ele escreve. Uma escrita direta, uma escrita seca, sem muitos rodeios. Essa história aqui é uma história simples, mas que deixa grandes lições. Ele fala da ganância, da promessa, da desilusão. Eu não vou falar muito do livro porque tem um vídeo, acho que é o último vídeo que tem aqui no canal. Então, é A Pérola do John Steinbeck, e os outros livros que eu quero ler do escritor, eu tenho aqui Ratos e Homens, que é curto também, é nessa edição da LPM Pocket, e aqui a história se passa durante a Grande Depressão americana, na década de 30, diz que é um livro triste, e então eu acho que vai ser o próximo livro que eu vou ler do autor. Já tem um tempo que eu tenho este livro aqui, mas eu comprei também As Vinhas da Ira, porque o ano passado, em 2025, eu comecei a ler este livro aqui e terminei parando, nas primeiras páginas mesmo, porque eu tinha outras leituras ali no momento, então foi acumulando e eu deixei de lado. As Vinhas da Ira, eu também estava lendo em uma outra edição da Abril Cultural,
Aí eu resolvi aproveitar e comprar este livro aqui, e eu pretendo ler também. Tem um outro livro dele que eu ainda não tenho aqui em casa, mas que eu quero muito ler também, é A Leste do Éden. Então, o terceiro escritor dessa lista é John Steinbeck, e o livro que eu li dele foi A Pérola. Eu acho que no começo do vídeo eu mencionei que era 2 escritoras, mas na verdade é 3. O ano passado eu conheci a Marilynne Robson com o livro Gilead. Eu gostei muito deste livro aqui, ele está no meu vídeo de melhores leituras do ano, fiz uma menção honrosa a este livro aqui. E eu gostei muito deste livro aqui, ele faz parte de uma tetralogia, mas infelizmente só os 2 primeiros livros são publicados aqui no Brasil, né, são traduzidos para o português. E o livro aqui conta a história de um pastor idoso que escreve uma carta para o seu filho de apenas 7 anos, né? Ele já sabe que está no fim da vida e que ele não vai ver o filho crescer, então ele quer deixar registrado em cartas tudo o que ele gostaria de contar para o filho e de ensinar ao longo da vida dele. Então a gente vai conhecendo essa história aqui, que é uma história muito bonita, muito emocionante, com grandes lições. A Marilynne Robson, ela é uma escritora protestante, e neste livro aqui ela fala de fé, ela fala de memórias, ela fala do perdão, e eu gostei muito. Os outros livros da escritora, os outros livros que tem traduzido para o português aqui, é o segundo livro da tetralogia, que se chama Em Casa, e aqui ela desenvolve a história de uma personagem que aparece aqui, e pelo que eu vi nos outros livros também, né, ela vai se aprofundar mais em um personagem específico, e todos eles estão aqui em Gilead. Este livro aqui, que sai pela editora Vida Nova, foi vencedor do prêmio Pulitzer. E Em Casa, que sai pela editora Nova Fronteira, foi vencedor do prêmio Orange em 2009. Minha pronúncia é perfeita. Então, ela só tem esses 2 livros aqui, mas eu quero ler os outros livros dela, com certeza o próximo será Em Casa, mas eu gostaria muito que os outros livros fossem traduzidos para o português. Então, a 4ª escritora dessa lista é Marilynne Robson, e o livro que eu li foi Gilead. E depois eu conheci a escrita de um escritor fantástico, o Tolkien. Eu li O Hobbit. Este livro já estava aqui na minha estante fazia um tempo. Eu já tinha pego para ler algumas vezes em voz alta, já falei isso aqui em outros vídeos também para as crianças. Eu queria fazer como eu fiz com as Crônicas de Nárnia. Eu li os 7 livros das Crônicas de Nárnia em voz alta para os meninos, e eles amaram. E eu tentei pegar o Hobbit também e fazer a mesma coisa, mas não fluiu muito, é mais descritivo. Então eu resolvi ler sozinha e fui recontando a história para eles. E nós amamos essa história aqui. Eu pretendo ler outros livros do Tolkien também. A minha próxima aquisição do Tolkien será O Senhor dos Anéis. Inclusive está a trilogia, né, do Senhor dos Anéis está na minha lista de 40 livros antes dos 40 anos. Então eu quero muito ler mais livros do Tolkien. Eu conheci em 2025 e amei, eu fiquei apaixonada por essa história aqui. Ele entrou para minha lista de livros favoritos de 2025. E apesar de ser uma história de aventura, aqui dá para sentir, né, a profundidade da escrita do Tolkien. Ele não fala só sobre fantasia, ele fala sobre a coragem, a perseverança, o amadurecimento, o sacrifício. Então o 5º escritor dessa lista é o Tolkien. Tem um escritor russo aqui nessa lista que eu li a primeira vez o ano passado, que é o Ivan Turgenev. Eu li O Primeiro Amor, que está nesta edição aqui de contos russos da Martin Claret. Aqui nesta edição tem O Primeiro Amor, que foi o que eu li, e também Lady Macbeth do Distrito de Mtizensky, do Leskov, Nikolai Leskov. Eu ainda não li, então eu li só O Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. É uma história curta e, assim como A Pequena Fadete, é profundamente humano também. Aqui a gente entende um pouco sobre a juventude, a ilusão, né, a perda da inocência. Então é um livro que eu gostei bastante. Os outros livros do Ivan Turgenev que eu tenho aqui são O Diário de um Homem Supérfluo, na edição da 7º Selo. É um livro curtinho também. E tenho também aqui Pais e Filhos, nessa edição aqui da editora Príncipes. Como de costume, a editora Príncipes só tem o texto mesmo, não tem nenhum prefácio, nem nada, é só o texto. E aqui diz assim: Pais e Filhos enfureceu velhos jovens reacionários românticos e radicais quando foi publicado pela primeira vez. Ao mesmo tempo, Turgenev ganhou a aclamação de Flaubert, Maupassant, Henry James por sua habilidade como escritor e seu discernimento psicológico. Gente, por falar nisso, eu li aqui Maupassant e eu lembrei que eu já li um romance do Guy de Maupassant, que é um escritor francês. Eu li Uma Vida.
já faz um tempo, foi um livro que eu encontrei no sebo, eu li e gostei, eu preciso reler ele e pretendo ler outros livros do autor. Eu não coloquei na lista, mas eu vou pesquisar aqui outros livros do Guy de Maupassant. Naquela coleção listrada da Companhia das Letras, tem 125 contos do Guy de Maupassant. Da editora Unesp também tem contos. Depois da editora La Fonte, Bola de Sebo e outros contos. Ó, está custando R$15. Todos esses livros que eu for citando, eu vou deixar os links aqui abaixo, tá? Contos Fantásticos, Orla e Outras Histórias, sai pela LPM Pocket. E depois As Grandes Paixões, que sai pela editora Record. Ah, e também pela LPM Pocket, Contos do Dia e da Noite. Tem outros livros de contos aqui também. Eu vou pegar o livro que eu li dele. Esta ediçãozinha aqui, ó, de sebo. Eu confesso para vocês que na época eu gostei, mas faz uns bons anos que eu li, então eu pretendo ler. Eu lembro que quando eu lia eu não anotava nada, o livro tá do mesmo jeitinho, então não tem nenhuma marcação, eu me lembro muito pouco da história, então eu pretendo reler. Então entra aí um autor, um escritor extra nessa lista. E voltando para o Ivan Turgenev, então eu pretendo ler dele Pais e Filhos, Diário de um Homem Supérfluo, e o livro que eu li dele foi Primeiro Amor. E um outro escritor que eu conheci o ano passado também, é um escritor contemporâneo, eu coloquei o livro dele na lista de 12 livros para 2025, e é o Michael O'Brien. O livro que eu li dele foi Apocalipse, a História do Padre Elias. Vocês já me ouviram falando muito sobre este livro aqui, e por incrível que pareça eu não fiz vídeo. Eu preciso fazer um vídeo para este livro aqui, porque tem poucas pessoas falando deste livro também, mas é um livro que eu gostei bastante. Não é um livro perfeito na sua escrita, mas é uma história muito envolvente que eu gostei sim. Então, Apocalipse, a História do Padre Elias. Esta edição aqui é da Eclésia, mas agora sai pela Sétimo Selo. Então, Michael O'Brien é um autor canadense. E nós temos poucos livros dele traduzidos aqui para o português. Ele tem Viagem a Alpha Centauri, que sai pela editora Eclésia. E eu pesquisando aqui na Amazon, eu descobri que vai ser lançado em março pela editora Sétimo Selo, Carta para o Futuro, do mesmo autor, do Michael O'Brien. Aqui diz assim: ambientada em um futuro próximo, esta carta retrata uma América do Norte subitamente mergulhada no caos, quando comunicações básicas e outros serviços essenciais entram em colapso sem razão. À medida que a ordem se desfaz, um grupo improvável se reúne em meio às incertezas como se guiado pelo acaso. Unidos mais pela intuição do que pela lógica, eles se deixam conduzir pela graça e por sonhos difíceis de decifrar, abrindo mão das frágeis seguranças que ainda lhes restam. Entre provações inquietantes e escolhas arriscadas, segue apenas o fio da inspiração que os leva rumo às montanhas da Colômbia Britânica. Essa aposta radical numa fé quase cega colocará à prova tudo em que acreditam e dará início a consequências profundas, cujo verdadeiro significado só se revelará muito além do presente. Então eu não sou assim de ficar ansiosa por lançamento, mas estou à espera deste lançamento aqui do Michael O'Brien pela editora Sétimo Selo, Carta para o Futuro. Eu sei que ele tem outros livros de ficção também, mas que não foram traduzidos para o português, como eu já falei, e é só aguardar serem traduzidos para o português. Então, Michael O'Brien. E o livro que eu li dele foi Apocalipse, a História do Padre Elias. Um outro livro que estava aqui na minha estante fazia um tempo, e eu li agora em 2026, foi o segundo livro que eu li em 2026, é Margot, do Alfred de Musset. Ele é um escritor francês, ele era discípulo de Victor Hugo, e aqui vai uma fofoca, ele teve um relacionamento com George Sand, a autora de A Pequena Fadette. Essa história aqui é uma novela, faz parte da coleção Novelas Imortais da Rocco, é a organização e apresentação do Fernando Sabino. Eu não estava assim com muitas expectativas, mas eu confesso que eu gostei bastante. Eu pretendo falar mais deste livro aqui no canal. Eu pretendo fazer uma lista de livros, porque já me pediram aqui, eu disse que eu ia fazer uma lista de livros para jovens, né, as jovens leitoras que buscam as virtudes nos livros. Então, com certeza este livro aqui entrará nessa lista. Eu gostei bastante. Embora eu tenha lido a tradução, eu gostei muito da escrita dele, como ele descreve as coisas. Me lembrou Gustave Flaubert. Eu não estou comparando, mas me lembrou bastante a escrita do Gustave Flaubert. Então, eu gostei muito dessa história aqui. Aqui é a história de uma senhora que ela tem uma governanta há muitos anos. Essa governanta faz tudo para ela.
e em um certo momento ela descobre que essa mulher está roubando ela. Então ela despede, manda embora, não denuncia nem nada, porque ela gostava muito dessa mulher. E aí ela fica sozinha, eu acho que ela tem 70 anos, e ela precisa de uma nova dama de companhia. E então ela se lembra que a sua afilhada, que agora tem 16 anos, pode ser essa dama de companhia. Então ela manda buscar essa menina. E essa menina, que é a Margot, é a filha caçula de uma família. Ela só tem irmãos, os irmãos mais velhos, e ela é a caçula. Então ela vai para casa dessa senhora, que é a madrinha dela, e chega lá, ela fica muito encantada, porque ela sai do interior e vai para a cidade, e ela fica muito encantada. A história se passa na França do século XIX, então ela fica deslumbrada com aquela casa ali. E a Margot é descrita aqui como uma menina pura, virtuosa, madura para a idade. Só que ali ela se depara com o filho da sua madrinha, que é um jovem bonito, que chama muito a atenção dela, e ela começa a nutrir ali uma paixão. É o seu primeiro amor. Então a gente vê o desenrolar dessa história aqui, que é bastante surpreendente, e eu gostei muito. Então fica aí a indicação também, se você não leu essa história. Eu acredito que este livro aqui está disponível no Kindle. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Então, os outros livros do Alfred de Musset são... na verdade, eu encontrei só um outro livro dele aqui, que é A Confissão de um Filho do Século, que sai pela editora Amaryllis. Aqui diz assim, que neste romance de base autobiográfica, Alfred de Musset, um dos grandes escritores do século XIX, dá voz a Otávio, um jovem burguês de 19 anos que, após descobrir ter sido traído por sua amante, passa a refletir de forma desiludida sobre o amor, o dandismo, as práticas libertinas da vida noturna e o vazio que se instalam dentro dele. Musset desenvolve a partir dessa situação uma narrativa que explora as profundezas de uma construção sentimental. Caracteriza-se aos poucos o mal do século, o drama de uma geração e seus desesperos. Em A Confissão de um Filho do Século, poderemos acompanhar a proposta romântica de Musset no que ela tem de mais específico, a experiência pessoal, e ao mesmo tempo, em seu aspecto transcendente ou político, a reflexão analítica a respeito de sua geração e de seu contexto. Então, o outro livro que eu encontrei dele aqui é A Confissão de um Filho do Século, que eu pretendo ler, e fica aí a indicação de Margot, do Alfred de Musset. Então são esses os escritores que eu conheci por um livro, e pretendo ler outros livros deles também. E me conta aqui se você já leu algum desses livros que eu citei no vídeo de hoje, ou se você tem aí um escritor que você leu apenas um livro dele e agora pretende ler os outros livros também. Eu vou deixar todos os links dos livros aqui na descrição. Lá na descrição também tem o meu link da Amazon, a minha lista de desejos, o link das editoras parceiras, onde você tem cupom de desconto. Se você gostou deste vídeo, curte, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!